Muito bem, queremos continuar o nosso assunto sobre as 7 colunas da sabedoria. Agora nós estaremos comentando sobre justiça e sobre temor do Senhor. Entendemos pela palavra de Deus então. A 6ª coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. Então, Provérbio capítulo número 8, versículo 15 e 16, vai falar sobre esse assunto aqui. Então vamos ver o que está escrito. Por mim reina os reis e os príncipes, ordena a justiça. Por mim governa os príncipes e os nobres, sim, todos os juízos da terra. Então aqui está a Bíblia falando sobre que é por Deus em que aqueles que Deus chama para fazer justiça, faça justiça. Então a Bíblia está falando para nós sobre justiça, que é a 6ª coluna da sabedoria, é a justiça, diz a Bíblia. E em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. Olha aí então a Bíblia comentando sobre a justiça. Então vamos ler o versículo que está falando a palavra de Deus. E todo o Israel ouviu a sentença que dará o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O nosso comentário aqui é sobre justiça, justiça de Deus. Então aqui a Bíblia está falando que o povo de Israel, quando Salomão assumiu o reino e teve um problema lá que veio para o rei resolver, então a Bíblia diz que o rei resolvendo o problema, o povo entendeu que o rei Salomão havia nele sabedoria, porque o nosso comentário é sabedoria, e entrou aqui agora a justiça, que é a 6ª coluna da sabedoria, é a justiça. E diz a Bíblia que quando Salomão julgou a causa e que determinou a causa para que fosse resolvido o problema, a Bíblia diz que todo o Israel entendeu que havia sabedoria de Deus no rei Salomão para que fizesse justiça, porque era necessário que fizesse justiça para alguém que estava sendo injustiçada. Essa era a causa de 2 mulheres. Não vou explicar o assunto, porque não dá tempo de explicar, mas você ler lá, você vai encontrar. Então, a Bíblia está falando agora sobre justiça, que é a 6ª coluna da sabedoria, é a justiça. Então, Salomão, quando ele julgou a causa daquelas mulheres, a Bíblia diz que todo o Israel entendeu e viram que havia de Deus sabedoria em Salomão para fazer justiça. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça, está vendo? A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Quem é sábio, quem tem sabedoria, ele faz justiça. Ele anda pelo caminho da justiça, ele pratica justiça. Porque Jesus disse que quem é justo, faça justiça ainda. Então, é o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Provérbio 8, versículo 20. E em Provérbio, capítulo 15, versículo 9, é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. Vou ler esse versículo também, 15, 9, de Provérbios. Então é esse, vamos lá, capítulo 15, versículo 9 de Provérbios, está falando essa palavra aqui. O caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas aqueles que amam o segue a justiça. Está vendo aí? Então, nós estamos falando sobre a 6ª coluna da sabedoria, que é a justiça. Então a Bíblia está falando para nós o que vimos aqui. É dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. Então essa é a palavra de hoje sobre a justiça. Estou procurando fazer um vídeo menor para que você ouça um pouco aí, tá bom? Então, se você puder inscrever nesse canal, inscreva, dá o seu like e compartilhe esse vídeo. Estarei comentando sobre o temor do Senhor.